tempo surgiu essa terceira teoria clássica aí, que é a tal da biogênese. A biogênese surgiu, entre outros motivos, também por conta da teoria celular. Os caras estavam falando que uma célula só surge de outra célula, então tem que ter uma teoria aí acerca da origem da vida. Uma vida só pode surgir a partir de outra já pré-existente. Então é isso que a biogênese trabalha, é isso que a biogênese defende. Um ser vivo só pode surgir a partir de um outro que já exista, que já esteja ali. Quem defendia a biogênese? A biogênese surgiu no século XVII com Francesco Redi. Então Redi, o que ele fez? Redi fez um experimento muito simples. Ele pegou aquela mesma carne que o pessoal da biogênese dizia que podia sozinha gerar larvas de mosca. Ele pegou aquela carne, colocou em 2 frascos. Um frasco ele tampou com uma gaze muito fininha e o outro ele deixou desprotegido. E deixou os 2 frascos com carne para apodrecer ali ao ar livre. Depois de alguns dias ele verificou que as larvas de moscas só tinham aparecido no frasco desprotegido. E no frasco protegido não tinha aparecido nada. Muito bem, o que ele constatou? Que não havia, na verdade, uma força vital dentro da carne capaz de gerar uma vida. Porque se tivesse alguma força, um princípio vital, como o pessoal da biogênese defendia, a carne podre lá dentro do frasco tampado com gás, obviamente teria dado origem às larvinhas de mosca, a novas moscas. Mas não foi isso que aconteceu. Pois bem, e aí nessa época surgiu um cara muito importante na defesa da teoria da biogênese, que foi um cara que eu já falei antes, o tal do John Needham. Ele dizia o seguinte, que se eu colocasse um caldo de carne ali para ferver e depois tampasse o caldo de carne, eu poderia muito bem comprovar o surgimento de micro-organismos nesse caldo de carne. Foi o que ele fez. Ele pegou 4 frascos, 2 ele deixou destampados, colocou um caldo de carne nos 4 frascos, 2 ele deixou destampados e 2 ele tampou com rolha de cortiça, certo? E aí selou ali com cera quente, ele lacrou ali o frasco com a rolha de cortiça e com cera quente. E ferveu por meia hora todos os frascos, tanto os destampados quanto os tampados. E aí o que acontece? Depois de um certo tempo, deixou fervendo lá por meia hora, depois tirou e deixou resfriando ali e descansando aqueles 4 frascos lá por um certo tempo. Depois desse tempinho, ele verificou o surgimento de micro-organismos em todos os frascos, tanto nos destampados quanto nos tampados. E ele atribuiu o surgimento desses micro-organismos à ideia da abiogênese. Ele era um defensor árduo da abiogênese, da geração espontânea. Pois bem, nessa época, vivia também um cara conhecido como Lázaro Spallanzani. O cara fez exatamente a mesma coisa que o Needham fez com esses frascos, mas ele fez de uma forma... Ele pegou basicamente o mesmo material, mas fez de uma forma diferente. O que ele fez? O Spallanzani achou aquilo muito estranho. Pô, tá pegando aqui. Não. É impossível que nesses frascos tampados, lacrados aí com cera quente, é impossível ter acontecido... ter gerado micro-organismos do nada. Espera aí, tem alguma coisa estranha. O que ele fez? Ele pegou frascos com caldo de carne, colocou caldo de carne dentro desses frascos aí, pegou, por exemplo, ali uns 6 frascos. Tá? Desses 6 frascos, 3 ele deixou tampados do jeito que o Needham tinha feito, tá? Com rolha de cortiça e com cera quente, e os outros 3 ele pegou o gargalo, deformou ali o gargalo daqueles frascos, daqueles 3 frascos, e botou depois tudo para esquentar, mas não por meia hora. Ele deixou para esquentar por mais tempo. O que aconteceu? Depois de alguns dias, ele verificou o seguinte, que naqueles frascos em que ele tinha colocado rolha de cortiça, tinham aparecido alguns micro-organismos, mas nos frascos que ele tinha derretido o gargalo e tinha lacrado completamente, não tinha aparecido nada. E ele disse o seguinte, que a forma que o Needham tinha feito, tinha lacrado, tinha fechado lá os frascos,
não tinha sido suficiente para evitar que micro-organismos entrassem ou que contaminassem aquele sistema, aquele caldo de carne. Mas o Needham, pense num cara teimoso, era John Needham, esse cara defensor da geração espontânea. Ele disse o seguinte, que os micro-organismos não tinham proliferado lá naquele gargalo, naquele frasco com gargalo derretido, com gargalo deformado, porque o cara simplesmente havia impedido ou inativado o princípio ativo daquele caldo e havia inutilizado, né, aqueles frascos, aquele caldo lá. Já os frascos lá da rolha de cortiça não tinham sido esterilizados ao ponto de inativar o princípio ativo. Essa foi meio que a resposta de John Needham ao experimento de Spallanzani. Spallanzani, no mesmo momento, o que ele fez? O problema está no caldo? Então vamos ver. Ele quebrou o gargalo, né, desses frascos lacrados, permitindo assim que o ar entrasse. Alguns dias depois de ele ter feito isso, os micro-organismos acabaram proliferando naqueles caldos que tinham sido lacrados pelo gargalo derretido. E aí o Needham ainda rebateu. Ele disse o seguinte, que na hora que o Spallanzani quebrou o gargalo, os princípios ativos, né, as partículas ativas lá, as forças vitais que haviam no ar, haviam entrado, né, pelo frasco e haviam fornecido a vida, o ânimos para que a vida surgisse, para que os micro-organismos surgissem ali no caldo. Aí Spallanzani não teve saída. Ele não teve como responder a essa pergunta. Puxa vida, será que então o princípio vital estaria na atmosfera, estaria no ar? Quem poderá me defender nessa hora? Quem poderá me ajudar? Aí ele ficou nessa espera, a abiogênese tomou força de novo, né, e criou força, criou credibilidade de novo, e a biogênese ficou competindo ali com a geração espontânea por um tempinho, até chegar um cara muito inteligente, um cara muito safo, um cara chamado Louis Pasteur. Esse cara foi quem deu fim àquela credibilidade toda que a geração espontânea tinha na época. Pasteur pegou 4 frascos, né, com um tubo longo e fino, colocou caldo de carne lá naqueles 4 frascos, e o que ele fez? Ele pegou, esquentou o gargalo desses frascos e entortou. E aí ele deu um formato para esses gargalos, um formato de pescoço de cisne. O gargalo ficou com um formato de pescoço de cisne. Para quê? Ele não precisaria lacrar esses frascos. Por quê? Porque na hora em que ele aquecesse, né, aquele caldo, o vapor de água começaria a empurrar o ar para fora, e empurrando o ar para fora aos poucos, até chegar uma hora em que ali dentro daquele ambiente só houvesse vapor de água e o caldo de carne. Então, na hora em que o vapor de água empurrasse o ar sujo para fora, ficaria somente aquele ar limpo, livre de micro-organismos. Mesmo com o frasco sem estar lacrado, o ambiente estaria livre de micro-organismos. Essa foi a sacada que Pasteur teve para responder aquela pergunta, para responder aquele contra-argumento lá de Needham. Então ele não precisaria lacrar o frasco. O princípio vital poderia tranquilamente passar, né, ali pelo frasco, pelo gargalo, e gerar a vida ali no caldo. Com o tempo, o que ele verificou? Não tinha aparecido micro-organismo nenhum. Todos os micro-organismos que pudessem contaminar o frasco acabaram ficando retidos ali no pescoço de cisne. Então o ar ele continuou entrando tranquilamente, mas os micro-organismos acabaram ficando retidos no frasco, no gargalo. O ar continuou entrando. Se houvesse mesmo um princípio vital, uma força vital, ela teria produzido micro-organismos ali somente ali no caldo, sem precisar, né, de um contato maior com o ar. E assim, Pasteur acabou derrubando aqueles contra-argumentos de Nietzsche.